Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. É um prazer compartilhar com vocês a eterna, a infalível, a inerrante Palavra de Deus. Ela é suficiente para alimentar a nossa alma. Eu gostaria, nessa oportunidade, de compartilhar com vocês os Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, nós estamos diante de um dos mais belos salmos, um dos mais belos cânticos do saltério. Este é um cântico de confiança, de alegria e de esperança diante das tribulações da vida, diante das dificuldades e das lutas. Notem o cenário caótico descrito nos versículos 2 e 3, quando fala da terra tremer, fala dos montes se abalarem e as águas se perturbarem. É um cenário extremamente caótico, e esse cenário sombrio se repete no versículo 6, que fala sobre as nações se embravecerem e os reinos se moverem. É um cenário de guerra, é um cenário de luta, é um cenário de tribulação. Mas, apesar de muitas vezes termos que enfrentar este cenário sombrio, os Salmos mostram que nós não precisamos temer. Está escrito no versículo 2, pelo que não temeremos. E eu quero aqui trazer as razões porque eu e você não precisamos temer, pelas quais nós precisamos manter a nossa confiança e esperança. Esse salmo mostra 3 verdades sobre Deus que permeiam o salmo inteiro, e elas são a base da nossa confiança. Em primeiro lugar, o salmo revela quem Deus é. Está escrito no versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o Deus soberano, assentado no trono do universo. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus invencível. É o Deus que não nos abandona. É o único Deus verdadeiro. Quando os homens se levantam pensando ser soberanos, quando nações se levantam para afligir o mundo, Deus olha para eles e diz: aquietai-vos, eu sou Deus, eu sou soberano, eu estou no domínio, eu tenho as rédeas nas minhas mãos. Mas por outro lado, quando eu e você estamos abatidos, quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, Deus olha para nós e diz: confia, creia, eu sou Deus, o Deus exaltado nos céus e na terra. Vocês lembram quando Israel estava na guerra e aparece um gigante e todo o exército do povo de Deus fica com medo, entrincheira-se e recua para não batalhar com medo? Pois é, às vezes nós esquecemos que Deus é Deus. Às vezes, quando os problemas se agigantam diante de nós temos a tendência de temer o gigante porque esquecemos que nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Deus precisou trazer um menino que estava no campo cuidando de ovelhas, um menino que não era guerreiro, que não sabia usar a espada, que não sabia usar a armadura,
que não sabia as artes da guerra, para derrubar um gigante que havia amedrontado um exército inteiro. E com isso Deus estava dizendo para os inimigos: aquietai-vos, eu sou Deus. E também estava dizendo para o seu povo: aquietai-vos, lance fora todo medo, porque eu sou Deus. No versículo 1, o Salmo 46 revela que Deus é o nosso refúgio. E isso significa que nós temos um lugar seguro aonde nós podemos estar. Quando vem a tempestade, nós temos aonde estar amparados. Quando vem a tribulação, nós temos um lugar aonde podemos estar protegidos. Deus é o nosso refúgio. Lá, os nossos inimigos não podem nos encontrar. Está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Logo, eu e você temos um lugar onde estamos guardados e seguros. Mas o versículo 1 ainda revela que Deus é a nossa fortaleza. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que firma os nossos passos. É Ele que dirige o nosso caminhar. Se não fosse Deus nos sustentando, não estaríamos de pé. Tudo posso porque Ele me fortalece. Ele é a nossa fortaleza, por isso os inimigos não podem nos abater. Essa é a primeira razão por que não precisamos temer, porque o Salmo revela quem Deus é. Mas em segundo lugar, o Salmo mostra a presença de Deus. No versículo 1 está escrito que Ele é socorro bem presente na tribulação. Não é apenas presente, Ele é bem presente. Ele não está distante. Ele não nos deixa sozinho nem um só momento. Se vocês lembrarem, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o Senhor já estava lá dentro quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram. Ou quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus estava lá presente, tapando a boca dos leões. Ele não nos abandona nem um só momento, por mais difícil que seja a situação. No versículo 5 está escrito que Deus está no meio dela, falando da cidade de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus. Deus está no meio. Ele não é um Deus apenas de longe, Ele é um Deus também de perto. Ele é um Deus presente que não nos abandona. E nos versículos 7 e 11 está escrito que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas em terceiro e último lugar, o Salmos 46 revela o auxílio de Deus, a ação de Deus a nosso favor. No versículo 5 está escrito que Deus a ajudará ao romper da manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No versículo 8, mostra que as ações de Deus são estrondosas e maravilhosas, e elas estão espalhadas por toda a terra. Ele é o Senhor dos Exércitos, é invencível, e não importa as armas que o inimigo use, o Senhor destrói todas elas. No versículo 9 está escrito que o Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros do inimigo no fogo. Louvado seja Deus! Por isso não precisamos temer. Primeiro, por causa de quem Deus é. Segundo, por causa da presença de Deus. E terceiro, por causa do auxílio e da ajuda de Deus a nosso favor. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração. E que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.